Ele estava sozinho naquele quarto de hospital quando ela apareceu. Uma luz suave tomou conta do ambiente, e pela primeira vez na vida, aquele homem que sempre riu da fé da esposa se viu de joelhos, tremendo diante de Nossa Senhora Aparecida. O que aconteceu naquela madrugada mudou tudo: sua vida, sua família e sua alma. Mas para entender como chegamos até esse momento que partiu o coração dele ao meio, preciso te contar desde o começo. Roberto sempre foi daqueles homens práticos, que só acredita no que vê. Trabalhador, responsável, bom pai e marido. Mas quando o assunto era fé, ele fechava a cara na mesma hora. Para ele, religião era coisa de gente fraca, de quem não consegue resolver os próprios problemas sozinho. Maria, sua esposa de 15 anos, era o oposto completo. Desde pequena, tinha uma devoção especial por Nossa Senhora Aparecida. A casa deles estava cheia de imagens da santa, terços espalhados pelos cômodos e uma pequena capela montada na sala, onde ela fazia suas orações todos os dias. O que deveria ser apenas uma diferença de opinião entre o casal se transformou numa fonte constante de tensão. Roberto não perdia uma oportunidade de soltar alguma piada ou comentário sarcástico sobre a fé da esposa. Quando ela acendia as velas para Nossa Senhora, ele resmungava que estava gastando dinheiro à toa. Quando ela rezava o terço, ele aumentava o volume da televisão de propósito. As crianças, Júnior de 12 anos e Ana Luísa de 8, ficavam no meio dessa guerra silenciosa. Maria tentava ensinar os filhos sobre a importância da fé, levava eles na missa aos domingos, contava histórias de milagres de Nossa Senhora Aparecida. Roberto, por sua vez, sempre encontrava um jeito de desmontar essas lições com sua lógica fria e seus comentários cortantes. A situação ficou ainda mais tensa quando Maria decidiu fazer uma promessa. A família estava passando por dificuldades financeiras. Roberto havia perdido o emprego na metalúrgica, onde trabalhou por 10 anos, e os poucos trabalhos que conseguia fazer como pedreiro autônomo mal davam para pagar as contas básicas. Maria prometeu a Nossa Senhora Aparecida que se Roberto conseguisse um emprego fixo, ela iria a pé até o Santuário Nacional, uma caminhada de mais de 200 quilômetros da cidade onde moravam. Quando Roberto soube da promessa, explodiu numa raiva que a família nunca tinha visto. Ele gritou que ela estava sendo ridícula, que estava perdendo tempo com superstições em vez de ajudar a procurar soluções reais. Disse que se dependesse das orações dela, a família ia morrer de fome. As palavras saíram como facadas, cada uma direcionada para machucar onde mais doía. Maria chorou naquela noite, mas não desistiu. Continuou rezando, continuou pedindo a intercessão de Nossa Senhora, mesmo com Roberto zombando dela todos os dias. Ela sentia no coração que a santa estava ouvindo, que algo maior estava cuidando da família deles. O clima em casa ficou insuportável. Roberto saía cedo para procurar trabalho e voltava de noite, irritado e frustrado. Quando chegava e via Maria rezando, o rosto dele se contorcia de desprezo. Ele não conseguia entender como uma mulher inteligente como ela podia acreditar em essas bobagens, como ele chamava. Os vizinhos começaram a perceber a tensão. As discussões já não ficavam mais só dentro de casa. Roberto falava abertamente que a esposa estava ficando fanática, que estava exagerando na religião. Maria, por outro lado, buscava ainda mais refúgio na fé, participando de grupos de oração, novenas, adoração ao Santíssimo. A diferença entre os dois ficava cada dia mais evidente. Enquanto Maria irradiava uma paz estranha, mesmo no meio de todas as dificuldades, Roberto estava cada vez mais amargo, mais revoltado com a vida. Ele culpava tudo e todos pela situação da família, menos a si mesmo. A fé da esposa virou o alvo perfeito para toda a sua frustração. As crianças começaram a sofrer com essa divisão. Júnior, o mais velho, estava começando a questionar se Deus realmente existia, já que o pai falava tanto contra. Ana Luísa, mais nova, ficava confusa entre acreditar na mãe ou no pai. A família que um dia foi unida estava se despedaçando por dentro, como um pano que vai se desfazendo fio por fio. Roberto chegou ao ponto de proibir Maria de levar as crianças para a missa. Disse que não queria os filhos sendo doutrinados com mentiras. Maria obedeceu para evitar mais conflitos, mas continuou orando pelos filhos e pelo marido, pedindo a Nossa Senhora que tocasse o coração dele. A situação financeira só piorava. Roberto estava há 4 meses sem trabalho fixo, fazendo apenas uns bicos aqui e ali que mal pagavam o aluguel. O orgulho dele não deixava aceitar ajuda de ninguém, nem mesmo da igreja que Maria frequentava, e que oferecia cestas básicas para as famílias necessitadas. Foi nesse ambiente pesado, cheio de tensão e descrença, que a família estava vivendo quando algo muito maior do que qualquer um deles imaginava estava prestes a acontecer. Roberto continuava firme na sua posição, zombando da fé da esposa, sem saber que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. A rotina deles era sempre a mesma. Roberto saía para procurar trabalho,
Maria cuidava da casa e das crianças, e à noite, quando ele voltava de mãos vazias, o clima ficava insuportável. Era como se vivessem numa panela de pressão prestes a explodir, com Roberto de um lado, duro na sua descrença, e Maria do outro, firme na sua fé inabalável. Maria carregava no peito um sonho que parecia impossível: ver sua família unida novamente, mas desta vez com todos caminhando juntos na fé. Ela sonhava com o dia em que Roberto pararia de zombar das suas orações e entenderia que a fé não era sinal de fraqueza, mas de força. No fundo do seu coração, ela sabia que se o marido apenas abrisse o coração para Nossa Senhora Aparecida, tudo mudaria. Todas as manhãs, antes mesmo das crianças acordarem, Maria se ajoelhava diante da imagem de Nossa Senhora em sua pequena capela caseira. Ali, ela derramava seu coração em súplicas silenciosas. Pedia por trabalho para o Roberto, pedia por paz no casamento, mas principalmente pedia pelo coração do marido. Ela sabia que se ele experimentasse, nem que fosse só uma vez, a presença amorosa da Mãe Aparecida, nunca mais seria o mesmo. O desejo dela ia muito além de resolver os problemas financeiros da família. Maria queria que Roberto sentisse a mesma paz que ela sentia quando rezava. Queria que ele entendesse que não estava sozinho na luta, que tinha uma Mãe Celestial cuidando de cada detalhe da vida deles. Sonhava em vê-lo de joelhos, não por humilhação, mas por gratidão. Nas noites em que Roberto chegava mais irritado, após mais um dia sem conseguir trabalho, Maria ficava acordada depois que ele dormia. Ia até a janela do quarto e olhava para o céu estrelado, sussurrando pedidos a Nossa Senhora. Ela imaginava como seria lindo se um dia Roberto fizesse o mesmo, se ele parasse de lutar contra tudo e todos, e simplesmente confiasse. Maria também sonhava com os filhos. Queria que Júnior e Ana Luísa crescessem numa família onde a fé fosse o centro de tudo, onde as decisões fossem tomadas com oração, onde os problemas fossem entregues nas mãos de Deus. Ela via outras famílias na igreja, unidas na fé, e seu coração doía de saudade daquilo que ainda não tinha, mas que esperava conquistar um dia. O desejo mais profundo dela era ver Roberto fazendo parte da comunidade da igreja. Imaginava ele participando dos grupos de homens, talvez até ajudando nos trabalhos sociais que a paróquia desenvolvia. Maria sabia que o marido tinha um coração bom, generoso, mas que estava endurecido pela vida. Se ele permitisse que Nossa Senhora amolecesse esse coração, seria capaz de grandes coisas. Ela sonhava também com momentos simples, mas significativos. Queria rezar o terço em família. Queria que Roberto participasse das orações antes das refeições. Queria que ele parasse de revirar os olhos quando ela falava sobre milagres. Maria imaginava como seria especial se ele contasse suas próprias experiências de fé para os filhos, se ele fosse um exemplo de homem de Deus para a família. O trabalho também estava nos seus pedidos diários. Maria não pedia riqueza, não pedia luxo. Ela pedia dignidade para o marido. Queria que ele tivesse um emprego onde fosse respeitado, onde pudesse usar toda a sua capacidade e experiência. Sonhava em vê-lo saindo de casa de manhã com esperança no olhar, voltando à noite satisfeito e grato pelo dia de trabalho. Mas havia algo ainda mais profundo nos desejos de Maria. Ela queria que Roberto experimentasse o que ela chamava de a presença. Eram aqueles momentos durante a oração, quando ela sentia que não estava sozinha, quando uma paz inexplicável tomava conta do seu coração, quando as palavras fluíam naturalmente e ela sabia que estava sendo ouvida. Maria sonhava com o dia em que Roberto viveria essa experiência. A promessa que ela havia feito, de ir a pé até o santuário caso Roberto conseguisse emprego, não era só um negócio com Deus. Era uma expressão do seu amor pela família. Maria estava disposta a caminhar 200 quilômetros, passar dias na estrada, enfrentar sol, chuva e cansaço, porque acreditava que Nossa Senhora faria o milagre da transformação do coração do seu marido. Ela imaginava esse momento muitas vezes. Roberto chegando em casa com a notícia do emprego, o sorriso voltando ao rosto dele, a família celebrando junta. E depois, ela preparando a caminhada para cumprir a promessa, mas desta vez com Roberto apoiando, talvez até querendo ir junto, transformando a penitência em celebração. Maria também desejava que os vizinhos vissem a mudança. Roberto falava tanto mal da fé dela que seria um testemunho poderoso quando ele próprio se tornasse um homem de fé. Ela sonhava com o dia em que outros casais viriam pedir conselhos para eles, quando a história da transformação da família deles daria esperança para outras pessoas. No grupo de oração da igreja, Maria sempre pedia orações especiais pelo marido. As outras mulheres conheciam a situação e sempre demonstravam solidariedade. Maria sonhava com o dia em que levaria Roberto para conhecer essas pessoas que tanto oravam por ele, quando ele poderia agradecer pessoalmente por todas as orações. O desejo dela incluía também uma mudança na forma como a família enfrentava os problemas. Em vez de Roberto explodir de raiva a cada dificuldade,
Maria sonhava em vê-lo buscando a oração primeiro, entregando as preocupações nas mãos de Nossa Senhora. Queria que a fé se tornasse o primeiro recurso da família, não o último. Todos esses sonhos e desejos não eram fantasias vazias. Maria sentia no coração que Nossa Senhora estava preparando algo especial para a família deles. Não sabia como nem quando, mas tinha uma certeza inexplicável de que a Mãe Aparecida tocaria o coração de Roberto de uma forma que nenhum argumento humano conseguiria. Era essa esperança que a sustentava todos os dias, mesmo quando Roberto zombava das suas orações, mesmo quando ele falava que ela estava perdendo tempo. Maria continuava sonhando, continuava pedindo, continuava acreditando que o impossível estava prestes a acontecer. A primeira dor de cabeça chegou numa terça-feira de manhã. Roberto acordou com uma sensação estranha, como se alguém estivesse apertando sua cabeça numa morsa. Pensou que era só cansaço, estresse pela falta de trabalho, e tomou um analgésico antes de sair para mais um dia de procura por emprego. Mas a dor não passou. Pelo contrário, foi aumentando ao longo dos dias. Roberto começou a sentir tonturas. A visão ficava embaçada de vez em quando, e ele teve que se segurar nas paredes para não cair. Maria percebeu que algo estava errado quando ele chegou em casa numa quinta-feira cambaleando, o rosto pálido como papel. Roberto, teimoso como sempre, não queria ir ao médico. Dizia que era só um pouco de estresse, que logo passaria. Mas Maria viu o medo nos olhos dele. Era a primeira vez que ela via o marido realmente assustado com alguma coisa. A dor de cabeça estava tão forte que ele mal conseguia manter os olhos abertos. Na sexta-feira, Roberto desmaiou no banheiro. O barulho da queda fez Maria correr desesperada. Ela encontrou o marido caído no chão, inconsciente, uma pequena poça de sangue embaixo da cabeça onde ele bateu na quina da pia. As crianças acordaram com os gritos da mãe e viram o pai sendo carregado pelos vizinhos para dentro do carro que os levaria ao hospital. No pronto-socorro, depois de horas de espera angustiante, veio a notícia que ninguém queria ouvir. O médico chamou Maria num canto e explicou que Roberto tinha um tumor no cérebro. Precisava de mais exames para saber se era maligno ou não, mas o tamanho e a localização já indicavam que seria uma cirurgia de alto risco. Maria sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Todas as discussões sobre fé, todas as brigas por causa das orações, tudo isso perdeu a importância na mesma hora. O homem que ela amava, pai dos seus filhos, estava lutando pela vida, e ela não podia fazer nada além de esperar. Roberto ficou internado para uma bateria de exames. Ressonâncias, tomografias, biópsia. Cada resultado que chegava trazia mais preocupação. O tumor estava localizado numa área muito delicada do cérebro. A cirurgia era possível, mas os riscos eram enormes. O médico foi direto. Roberto podia não resistir à operação, ou pior, podia sobreviver mas ficar com sequelas permanentes. Foi durante esses dias no hospital que algo começou a mudar no comportamento de Roberto. Pela primeira vez na vida, ele estava face a face com sua própria mortalidade. As máquinas ao redor da cama, os tubos conectados ao seu corpo, o cheiro de remédio no ar, tudo isso mostrava para ele que existem coisas na vida que estão muito além do controle humano. Maria não saía do lado da cama do marido. Ela levava o terço escondido na bolsa e rezava baixinho quando achava que ele estava dormindo. Mas Roberto estava acordado, fingindo dormir. Pela primeira vez, em vez de zombar das orações da esposa, ele ficava em silêncio, ouvindo. Não que ele tivesse começado a acreditar, mas a zombaria havia desaparecido. A situação financeira da família despencou de vez. Roberto não tinha plano de saúde, e o SUS estava com uma fila enorme para cirurgias neurológicas. O médico particular orçou a operação em mais de R$100 mil, uma quantia impossível para a família. Maria se viu numa situação desesperadora. O marido precisava de cirurgia urgente, mas ela não tinha dinheiro nem perspectiva de conseguir. As contas de casa começaram a se acumular. O aluguel atrasou, a luz foi cortada 2 vezes, e Maria teve que pedir comida emprestada para os vizinhos para alimentar as crianças. Júnior e Ana Luísa não entendiam completamente a gravidade da situação, mas percebiam que algo muito sério estava acontecendo. A casa que já estava tensa, agora vivia mergulhada num silêncio pesado de medo e incerteza. Roberto começou a ter crises convulsivas. A primeira aconteceu durante a madrugada, com Maria acordando assustada com os movimentos descontrolados do marido. Ela gritou por ajuda, e os enfermeiros vieram correndo com medicamentos para controlar a convulsão. A partir daquele dia, Roberto precisou ficar sob observação constante. O tumor estava crescendo. A cada novo exame, os médicos ficavam mais preocupados. A pressão dentro do crânio de Roberto estava aumentando, causando sintomas cada vez mais graves. Ele começou a ter dificuldade para falar, a coordenação motora ficou comprometida, e houve episódios de confusão mental, onde ele não reconhecia nem a própria família. Maria se viu completamente sozinha para lidar com tudo isso. Além de cuidar do marido no hospital,
Precisava trabalhar para tentar pagar as contas, cuidar das crianças em casa e ainda correr atrás de soluções para conseguir a cirurgia. Ela limpava casas durante o dia, voltava para o hospital à noite e de madrugada ainda fazia costuras para complementar a renda. A comunidade da igreja se mobilizou para ajudar. Fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro para a cirurgia, organizaram bazares, rifas, pedágios. Maria ficou emocionada com a solidariedade, mas ao mesmo tempo se sentia culpada. Roberto sempre falou mal daquela gente, e agora eram essas mesmas pessoas que estavam tentando salvar a vida dele. Depois de 3 semanas internado, veio o prazo final dos médicos. O tumor não podia esperar mais. Roberto precisava ser operado urgentemente, independente de terem o dinheiro ou não. Se não fizessem a cirurgia naquela semana, ele não resistiria mais que alguns dias. A pressão no cérebro estava chegando num ponto crítico. Maria passou a noite anterior à cirurgia sem dormir, ao lado da cama do marido. Roberto estava consciente, mas sabia que podia não sobreviver à operação. Pela primeira vez em 15 anos de casamento, eles conversaram sobre morte, sobre medo, sobre as coisas que realmente importam na vida. Roberto pediu desculpas para a esposa por ter sido tão duro com ela por causa da fé. A cirurgia estava marcada para 6 da manhã de uma quinta-feira. Maria acompanhou Roberto até a porta do centro cirúrgico, deu um último beijo na testa dele e ficou ali parada, vendo a maca sumir corredor adentro. O médico disse que a operação duraria pelo menos 8 horas e que não havia garantia nenhuma de sucesso. Foi naquele momento, sozinha no corredor do hospital, que Maria sentiu o peso completo da situação cair sobre ela. O homem que ela amava estava lutando pela vida numa mesa de cirurgia. Os filhos estavam em casa sem entender o que estava acontecendo. As contas se acumulavam, e ela não tinha mais forças para suportar aquilo sozinha. Era o momento mais escuro da vida dela. Maria caminhou até a capela do hospital com as pernas trêmulas. Eram 6:30 da manhã. Roberto estava há meia hora na mesa de cirurgia, e ela precisava de um lugar para desabar. A capela estava vazia, silenciosa, apenas com algumas velas acesas tremulando na penumbra. Ela se ajoelhou no primeiro banco e, pela primeira vez em semanas, chorou sem controle. Entre soluços, ela sussurrava para Nossa Senhora Aparecida tudo o que estava guardado no coração. O medo de perder Roberto, a culpa por todas as brigas sobre fé, o desespero de não ter dinheiro para a cirurgia, a sensação de estar completamente sozinha no mundo. Maria derramou sua alma naquele altar, pedindo não apenas pela vida do marido, mas por um sinal, qualquer coisa que mostrasse que não estava sozinha naquela luta. Depois de 2 horas orando, Maria voltou para o corredor onde ficaria esperando notícias da cirurgia. As horas se arrastavam como anos. Ela caminhava de um lado para o outro, olhava o relógio a cada minuto, tentava ler uma revista mas não conseguia se concentrar. Outros familiares passavam pelo corredor, alguns chorando de alívio, outros devastados por más notícias. Às 3 da tarde, 9 horas após o início da operação, o cirurgião apareceu com a roupa ainda suja de sangue. O rosto dele estava sério, cansado. Maria se levantou tremendo, preparando-se para o pior. O médico explicou que conseguiram remover a maior parte do tumor, mas houve complicações. Roberto estava vivo, mas em coma. Não havia como saber quando ou se ele acordaria. Maria foi levada até a UTI para ver o marido. Roberto estava irreconhecível, com a cabeça enfaixada, tubos saindo de vários lugares do corpo, máquinas apitando constantemente ao redor da cama. O médico explicou que as próximas 48 horas seriam críticas. Se Roberto não acordasse nesse período, as chances de recuperação diminuiriam drasticamente. Na primeira noite, Maria ficou numa cadeira desconfortável ao lado da cama, segurando a mão fria do marido. Ela falava com ele, contava sobre as crianças, pedia para ele lutar, para não desistir, mas Roberto não respondia. Os únicos sons no quarto eram o bip das máquinas e a respiração artificial que mantinha ele vivo. Durante a madrugada, algo estranho começou a acontecer. Maria estava cochilando na cadeira quando uma luz suave começou a tomar conta do quarto. No início, ela pensou que fosse algum equipamento médico, mas a luz era diferente, mais quente, mais acolhedora. Maria abriu os olhos completamente e viu algo que jamais esqueceria pelo resto da vida. Nossa Senhora Aparecida estava ali, no quarto, ao pé da cama de Roberto. Não era uma aparição etérea ou fantasmagórica. Era real, sólida, presente. A santa usava o manto azul que Maria conhecia das imagens, mas parecia viva, respirando, irradiando uma paz indescritível. Seus olhos estavam fixos em Roberto, e ela estendia as mãos sobre o corpo dele, como se estivesse abençoando. Maria ficou paralisada, sem conseguir falar nem se mover. Não era medo o que sentia, mas uma reverência profunda, como se estivesse diante de algo sagrado demais para ser compreendido. Nossa Senhora olhou para Maria e sorriu, um sorriso cheio de compaixão e amor maternal. Naquele momento, Maria entendeu que nunca,
Nem por um segundo havia estado sozinha. A santa se aproximou da cabeceira da cama e sussurrou algo no ouvido de Roberto. Maria não conseguiu ouvir as palavras, mas viu o rosto do marido, mesmo inconsciente, relaxar completamente. As linhas de tensão que ele carregava há meses desapareceram, e uma expressão de paz tomou conta da face dele. Então, aconteceu algo ainda mais extraordinário. Roberto abriu os olhos, não gradualmente, como alguém acordando de um sono comum, mas de uma vez, com clareza total. Ele olhou diretamente para Nossa Senhora, que ainda estava ao lado da cama. Maria viu nos olhos do marido algo que nunca havia visto antes: reconhecimento, gratidão e uma fé instantânea que parecia brotar do mais fundo da alma dele. Roberto tentou falar, mas os tubos na garganta não permitiam. Nossa Senhora fez um gesto suave com a mão, como se dissesse que ele não precisava falar nada. Ela olhou mais uma vez para Maria, depois para Roberto, e começou a se afastar lentamente. A luz suave que tomava conta do quarto foi diminuindo gradualmente, até que a santa desapareceu completamente, deixando apenas o cheiro sutil de rosas no ar. No momento em que Nossa Senhora desapareceu, Roberto começou a tentar retirar os tubos da boca. Maria chamou os enfermeiros, que vieram correndo achando que ele estava tendo alguma crise. Mas, quando eles chegaram, Roberto estava completamente consciente, tentando falar, movendo os braços com coordenação perfeita. O médico foi chamado às pressas. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Roberto, que deveria ficar em coma por dias ou até semanas, estava completamente lúcido apenas 18 horas após uma cirurgia complexa de tumor cerebral. Os exames neurológicos que fizeram na hora mostraram atividade cerebral normal, coordenação motora perfeita, reflexos em funcionamento. Quando finalmente conseguiu falar, depois que removeram os tubos, as primeiras palavras de Roberto foram: "Ela estava aqui, Maria. Nossa Senhora estava aqui." Ele chorava como uma criança, segurando a mão da esposa com uma força que demonstrava que havia voltado completamente. Mas não era o mesmo Roberto de antes. Havia algo diferente no olhar dele, uma humildade, uma gratidão, uma abertura que Maria nunca havia visto. Roberto contou para a esposa tudo o que havia experimentado durante o coma. Disse que estava num lugar escuro, frio, e sentia que estava se afastando cada vez mais da vida. Mas então uma mulher linda, vestida de azul, apareceu e estendeu a mão para ele. Ela disse que ainda não era a hora dele partir, que tinha uma família que precisava dele, e principalmente que ele tinha uma missão a cumprir. A recuperação de Roberto foi considerada milagrosa pelos médicos. Em 3 dias, ele estava andando pelo hospital. Em uma semana, recebeu alta médica. Os exames mostraram que não havia mais nenhum vestígio do tumor, como se ele nunca tivesse existido. O neurocirurgião, um homem de ciência, admitiu para outros colegas que não conseguia explicar o que havia acontecido. A mudança no coração de Roberto foi ainda mais radical que a cura física. O homem que zombava da fé da esposa agora pedia para rezar junto com ela. Ele que não permitia que as crianças fossem à missa agora, queria que toda a família participasse das celebrações. O sarcasmo e a dureza deram lugar a uma gratidão profunda e uma fé inabalável. Roberto saiu do hospital como um homem completamente transformado. A primeira coisa que ele quis fazer foi ir direto para a igreja agradecer a Nossa Senhora Aparecida. Maria ainda estava processando tudo o que havia acontecido, mas vendo o marido ajoelhado diante da imagem da santa, chorando de gratidão, ela soube que o milagre não tinha sido apenas a cura física. O coração dele havia sido tocado de uma forma que nenhum argumento humano jamais conseguiria. Nos primeiros dias em casa, Roberto não conseguia parar de falar sobre a experiência que viveu. Ele contava para os filhos, para os vizinhos, para qualquer pessoa que quisesse ouvir, como Nossa Senhora Aparecida havia aparecido no quarto do hospital e salvado sua vida. Júnior e Ana Luísa ficaram impressionados vendo o pai, que antes zombava de tudo, agora falando com tanto carinho sobre a santa. A mudança na dinâmica familiar foi imediata e profunda. Roberto começou a participar das orações antes das refeições, e não apenas participar, mas conduzir. Ele que antes aumentava o volume da televisão, quando Maria rezava o terço, agora pedia para a família se reunir toda a noite para a oração. A casa que vivia num clima de tensão se transformou num ambiente de paz e gratidão. O milagre se espalhou rapidamente pela comunidade. Pessoas que conheciam Roberto há anos não acreditavam na transformação que presenciavam. Vizinhos que ouviram ele zombar da fé da esposa por tanto tempo, agora viam o mesmo homem falando com emoção sobre o poder da intercessão de Nossa Senhora. Muitos ficaram tocados pelo testemunho e começaram a buscar sua própria relação com a fé. Roberto cumpriu sua parte na promessa que Maria havia feito. Quando ela se preparava para fazer a caminhada a pé até o santuário de Aparecida, ele disse que ia junto. Não para acompanhar apenas, but para fazer sua própria promessa de gratidão. Os 200 quilômetros que antes pareciam uma loucura para ele,
agora era um pouco diante da dimensão do milagre que receberam. A caminhada durou 5 dias. Roberto e Maria andaram juntos, conversando sobre fé, sobre família, sobre como Deus age de formas misteriosas na vida das pessoas. Nos momentos de cansaço, quando os pés doíam e o sol pesava, Roberto lembrava da sensação de estar perdido no escuro durante o coma, e cada passo da caminhada se tornava um ato de gratidão pela vida que recebeu de volta. Quando chegaram ao santuário de Aparecida, Roberto se ajoelhou diante da imagem da santa e chorou como nunca havia chorado na vida. Ele pediu perdão por todos os anos de zombaria e descrença, agradeceu pela segunda chance que recebeu e prometeu que dedicaria o resto da vida a testemunhar o amor de Nossa Senhora. Maria, ao lado dele, também chorava, mas eram lágrimas de alegria por ver a família finalmente unida na fé. De volta para casa, Roberto encontrou uma oportunidade de trabalho que parecia impossível. Um antigo colega da metalúrgica o procurou oferecendo uma vaga de supervisor numa empresa nova que estava se instalando na cidade. O salário era melhor que qualquer coisa que ele havia ganhado antes, e as condições de trabalho eram excelentes. Roberto sabia que não era coincidência. Era mais um presente de Nossa Senhora. Com a situação financeira resolvida e a saúde recuperada, Roberto decidiu que queria retribuir de alguma forma toda a graça que recebeu. Ele começou a participar ativamente dos trabalhos sociais da paróquia, ajudando famílias em situação de necessidade. O homem que antes só pensava em si mesmo, agora dedicava os fins de semana a construir casas para quem não tinha onde morar. Os filhos ficaram impressionados com a transformação do pai. Júnior, que estava começando a duvidar da existência de Deus por causa das críticas constantes do pai, agora via no próprio pai um exemplo vivo de fé. Ana Luísa, mais nova, ficava encantada ouvindo as histórias que o pai contava sobre Nossa Senhora. A família que estava se despedaçando agora estava mais unida que nunca. Roberto começou a dar seu testemunho em grupos de oração e encontros de casais. Ele contava sua história sem esconder nada. Falava sobre como foi duro com a esposa, como zombou da fé dela, como quase perdeu tudo por causa da própria teimosia. Mas principalmente falava sobre o amor misericordioso de Nossa Senhora, que não desistiu dele mesmo quando ele desistiu de tudo. Muitos homens que estavam passando por situações parecidas procuravam Roberto para conversar. Ele se tornou uma referência na comunidade para casais onde um dos cônjuges não tinha fé. Roberto explicava que não era questão de ser convencido por argumentos, mas de abrir o coração para a experiência do sagrado. Ele dizia que Nossa Senhora sabe o momento certo de tocar cada coração. A casa da família se transformou num ponto de encontro para pessoas que precisavam de oração e apoio. Roberto e Maria recebiam famílias em crise, pessoas doentes, jovens com problemas. O lar que antes vivia em conflito, agora irradiava paz e esperança para toda a vizinhança. A pequena capela que Maria montou na sala ganhou um espaço maior, e Roberto ajudou a organizar encontros semanais de oração. Um ano depois do milagre, Roberto decidiu fazer uma nova promessa. Ele queria construir uma pequena capela, em honra a Nossa Senhora Aparecida no terreno, que conseguiu comprar nos arredores da cidade. Com suas próprias mãos e a ajuda de voluntários da comunidade, ele ergueu um espaço de oração que se tornou referência na região. Pessoas vinham de várias cidades para orar na capela que o homem que zombava da fé construiu em gratidão. Os médicos que acompanharam o caso de Roberto nunca conseguiram explicar cientificamente o que aconteceu. Os exames continuaram mostrando que não havia mais nenhum vestígio do tumor, e a recuperação neurológica foi completa. Alguns médicos, mesmo sem poder admitir publicamente, começaram a considerar a possibilidade de fatores que vão além da medicina. Roberto hoje é conhecido na cidade como um homem de fé profunda e testemunho vivo do poder da intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Ele que uma vez disse que religião era coisa de gente fraca, agora afirma que a fé é a maior força que alguém pode ter. A família que quase se destruiu por causa da diferença de crenças agora é exemplo de união e amor para toda a comunidade. A transformação foi tão radical que Roberto se tornou ministro extraordinário da comunhão na igreja, ajuda na catequese dos jovens e coordena um grupo de apoio para homens que enfrentam crises de fé. Ele sempre termina suas falas dizendo que o maior milagre não foi a cura do tumor, mas a cura do seu coração endurecido pela vida. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu ao contar, é porque você também sabe que Nossa Senhora Aparecida age de formas misteriosas na vida de cada um de nós. Roberto era um homem comum, com defeitos e limitações, mas que recebeu uma graça extraordinária no momento em que mais precisava. Talvez você também tenha alguém na família que ainda não abriu o coração para a fé, alguém que zomba ou critica suas orações. Não desista.
Continue orando. Continue pedindo a intercessão da Mãe Aparecida. Ela sabe o momento certo de tocar cada coração, como fez com Roberto. Deixa aqui nos comentários. Você já viveu ou conhece alguém que passou por uma transformação assim? Eu quero muito ler sua história e tenho certeza que outros inscritos também querem se emocionar junto. E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botão vermelho agora, porque aqui você vai encontrar mais relatos que vão fortificar sua fé e mostrar que nossa Mãe Aparecida nunca abandona seus filhos.